Salienta-se que as intencionalidades educativas só podem se efetivar a partir do conhecimento, apropriação e legitimação do projeto político-pedagógico, PPP, que cada instituição por todo o coletivo, uma vez que essa deve refletir no consenso dos profissionais e das famílias de cada instituição, traduzidas num projeto coletivo de trabalho e numa gestão democrática. A gestão democrática comprometida com a gestão política pública e os papéis e funções de cada um privilegiam a participação do coletivo nas decisões com fidelidade aos princípios éticos, pedagógicos, administrativos e legais. Ela se concretiza, entre outros fatores, na consolidação do PPP, na organização dos tempos, espaços e materiais, na parceria com as famílias e crianças, na formação continuada dos professores e educadores. Maior clareza curricular é necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento de um projeto educacional que tenha como perspectiva mais ampla o desenvolvimento integral das crianças. Aspectos relacionados a tantos outros componentes do processo educativo, alguns deles já mencionados acima, são essenciais para alcançar com maior abrangência a profundidade desse objetivo. Para além dos elementos educacionais, é imprescindível compreender que as instituições de educação infantil fazem parte da sociedade, influenciam e são influenciadas por elas e pelas diversas forças presentes na dinâmica social. Nesse sentido, faz-se necessária a criação e manutenção de políticas públicas que busquem solucionar as desigualdades sociais e econômicas existentes de tal forma a gerar melhores condições para as comunidades, as famílias e as crianças. Agora, nesse vídeo 3, continuaremos com a página 23, Fundamentos. Letra A, que é histórico. Atendimento institucional às crianças de 0 a 5 anos em espaços coletivos designados, creches, surgiu a partir da necessidade de se reverter o grande índice de mortalidade infantil, oferecendo a esse público lugar seguro, alimentação, higienização e melhores condições de saúde. Posteriormente, a oferta desse alimento se justificou pela demanda das famílias, cujas mães precisavam trabalhar fora do lar. Segundo a Promoviste, 1995, página 9, abre aspas, a palavra creche, de origem francesa e que significa manjedoura, foi utilizada para designar a primeira instituição criada pelo padre Oberlin, na França, há mais de 200 anos, para guardar e abrigar crianças pequenas consideradas necessitadas pela sociedade da época. Fecha aspas. No Brasil, não foi diferente. Segundo Dias, 1997, página 19, abre aspas, as primeiras creches e jardins de infância surgiram com o crescimento das cidades e a industrialização. No caso das creches, sua primeira função foi o combate à pobreza e à mortalidade infantil, destinando-se o atendimento das mulheres viúvas abandonadas que tinham que trabalhar. Fecha aspas. Este atendimento era realizado por mulheres voluntariamente e exigia-se delas apenas que houvesse vivenciado a experiência da maternidade ou demonstrasse gostar de crianças. Se inicialmente as instituições infantis no Brasil estiveram vinculadas ao atendimento às populações de baixa renda e ao trabalho desenvolvido era um cunho assistencial custodial, essa realidade foi se modificando com o tempo. A partir do final da década de 70, ocorreu um grande aumento do número de instituições destinadas ao atendimento da infância em todas as classes sociais. Para além das creches, surgiram os chamados jardins de infâncias, que nasceram com a característica diferente e tinham claramente o objetivo educacional. Por meio do setor privado, eles eram voltados para as famílias de classe média e alta. As crianças eram, dessa forma, atendidas em 2 modelos de instituição de educação infantil. As creches, que eram destinadas às crianças de baixa renda ou de cujo objetivo principal era possibilitar assistência e cuidados às crianças enquanto suas mães estavam trabalhando. E, para as crianças de um meio favorecido, os jardins de infância e pré-escola, que funcionavam nas escolas formais e tinham o objetivo de socializar as crianças e prepará-las para a entrada no ensino fundamental, uma atividade que só alcançaria sentido num tempo futuro. Essa distinção gerou um processo de estigmatização das creches das pré-escolas, definindo socialmente instituições diferentes para classes diferentes. A compreensão sobre o processo do surgimento de creches pré-escola é fundamental importância para que se entenda a função social,
atribuída a cada uma das formas de atendimento. Entretanto, quer seja uma ou outra, nenhuma delas está pautada no direito das crianças. As mudanças que marcaram a sociedade contemporânea, tais como as lutas pelo direito de educação a todos, encabeçada por vários movimentos sociais, a emancipação da mulher, que buscou inserção profissional, que lhe desse independência financeira, e o avanço dos estudos científicos no que concerne a compreensão sobre a criança e seu desenvolvimento, são fatores que destacam como grandes impulsionadores do reconhecimento da criança de 0 a 5 anos como sujeito histórico, sócio e de direitos. Como resultado dessa demanda social e de estudos científicos, delineam-se novas possibilidades de atendimento à escola infantil, foi se afirmando como um importante espaço educativo. Iniciou-se, então, um longo processo que busca permanentemente a superação das concepções assistencialistas compensatória e preparatória. Nesse contexto, as diferentes leis do país, Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança, o ECA, em 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, em 96, as resoluções 0199, o CNE 05/2009, que instruíram as diretrizes curriculares nacional para a educação infantil, complementarizando-se, passaram a reconhecer o direito das crianças ao atendimento educacional em instituições públicas educativas fora do lar, a definir como se deve construir esse atendimento. A partir da LDB 9.394/96, o termo creche passou a designar o atendimento de faixa etária de 0 a 3 anos e o termo pré-escola, o atendimento faixa etária de 4 a 6 anos. Dessa maneira, na legislação, os termos creche e pré-escola não se referem a instituições, sejam as mais ou menos favorecidas socioeconomicamente, e sim às faixas etárias de atendimento às crianças. Os espaços pedagógicos, as melhorias à infraestrutura, aperfeiçoamento e formação profissional, entre outros, vêm aos poucos alterando o imaginário social e possibilitando compreensão do que tanto instituições públicas como privadas, incluindo as comunitárias, filantrópicas e confessionais, têm igual possibilidade de atendimento à infância com qualidade, respeitando seus direitos e favorecendo seu pleno desenvolvimento. A superação dessa concepção discriminatória acerca das creches de jardim de infância e, principalmente, o reconhecimento da educação infantil como uma política pública que visa garantir o direito da criança ao acesso, à permanência, à aprendizagem na educação nas escolas, são movimentos em processo de consolidação. Então, a educação infantil em Belo Horizonte é o próximo tópico. A criação de creches comunitárias, filantrópicas e confessionais deu-se na região metropolitana de Belo Horizonte no final da década de 70, principalmente na década de 80. Observou-se um crescimento significativo dessas instituições, que acompanhou o aumento da situação da pobreza da população, o que gerou um quadro grande de exclusão social, de lutas por melhores condições de vida das comunidades mais vulneráveis. O caráter assistencial e a emergência no atendimento muitas vezes significava ter creches que funcionavam como condições inadequadas em locais improvisados, sem materialidade ou profissional habilitado. Continuaremos no vídeo 4.